pais tóxicos nunca me quiseram e tentaram controlar minha vida, então saí de casa aos 18 anos e comecei um negócio de crochê bem-sucedido, mas eles continuaram tentando me sabotar a cada passo. Meus pais nunca gostaram de mim. Veja bem, eles foram namorados no ensino médio e até frequentaram a mesma faculdade, tinham grandes planos de viajar pelo mundo e conhecer culturas diferentes, mas todos esses sonhos foram despedaçados quando minha mãe descobriu que estava grávida quando ainda estavam na faculdade. Eles queriam interromper a gravidez, mas seus pais não permitiram. Eventualmente minha mãe teve que abandonar a faculdade para ficar com seus pais porque ela não conseguia lidar com todas as pessoas olhando e falando sobre ela. Foi assim que eu nasci. Minha mãe me odiava, mas meus avós me adoravam absolutamente. Por muito tempo eu pensei que minha mãe era na verdade minha irmã e meus avós eram meus pais, já que minha mãe nunca passava tempo comigo. Ela me ignorava ou gritava comigo se eu tentasse chamar sua atenção. Meu pai também nunca vinha me ver, então eu não tinha ideia de que ele existia. Meus pais ainda namoravam durante esse tempo. Não me entenda mal, eu entendo que meus pais não queriam uma filha, mas eu era apenas uma criança e não entendia o ódio deles por mim. Mesmo assim, os pais da minha mãe e os pais do meu pai passavam tempo comigo, me cuidavam e me tratavam bem. Quando meu pai se formou na faculdade eu já tinha começado a andar e falar um pouco. Acho que foi quando ele começou a se sentir um pouco culpado por não estar presente na minha vida. Ele começou a vir me visitar todos os fins de semana. Eu achava que ele era apenas um amigo dos meus avós. Minha mãe odiava ver meu pai passar tempo comigo e sempre dizia a ele que era melhor me ignorar, mas meus avós encorajaram meu pai a me conhecer e foi assim que descobri quem era meu pai de verdade. Quando ele arrumou um emprego ele propôs a minha mãe e eles foram morar juntos. Meu pai queria que eu fosse morar com eles para que pudessem começar a cuidar de mim, mas minha mãe era veementemente contra isso. Meus avós estavam ficando velhos e queriam que meus pais assumissem a responsabilidade por suas próprias ações. Contrariamente, meus pais deram um passo à frente por mim e aos 5 anos fui morar com eles. Dizer que eu odiava morar com meus pais seria um eufemismo. Era como se toda a luz e bondade da minha vida tivessem desaparecido e fossem substituídas por nuvens escuras e sombrias. Todos os dias minha mãe me lembrava que eu deveria ser grata por ficar em sua casa e se eu fizesse algo errado ela me expulsaria. Meu pai trabalhava o dia todo e chegava em casa tarde da noite. Se eu queria passar um tempo com ele me dizia que precisava de um tempo sozinho e me mandava ir para a cama dizendo que não tinha energia para lidar comigo naquele dia. Eu fui de viver com meus adoráveis avós para viver com meus pais que absolutamente me desprezavam. Eu era muito jovem para entender por quê, mas entendia o quanto me sentia indesejada lá. Meus pais não compravam brinquedos para mim e nunca me davam sorvetes como faziam com as outras crianças. Às vezes eu ia para a escola sem ter feito meu dever de casa, então minha professora ligava para minha mãe para questioná-la sobre isso. Minha mãe depois gritava comigo dizendo que eu era preguiçosa e que deveria assumir a responsabilidade pelos meus próprios estudos. Eu tinha tanto medo da minha mãe que comecei a fazer meu dever de casa o melhor que podia todos os dias depois da escola porque achava que fazer isso faria com que ela me aceitasse eventualmente, mas ela nunca fez. Meu pai não se importava nem um centavo com o que eu estava fazendo o dia todo ou com o quanto eu estava indo bem na escola e continuava vivendo sua vida em sua própria bolha. Quando comecei a crescer comecei a entender lentamente o quão diferentes eram meus pais em comparação com os pais de outras crianças. Eu via outros pais deixarem seus filhos na escola, abraçá-los, beijá-los e sorrir para eles. Eu nunca tive nada disso. Era como se eu estivesse vivendo com dois estranhos, e isso me fez questionar se eu não era filha biológica dos meus pais. Eu questionaria meus avós sempre que os visitava e eles me asseguravam que eu era muito filha dos meus pais e me diziam que meus pais apenas precisavam de tempo para crescer. Enquanto isso minha mãe dizia coisas cruéis sempre que podia. Ela zombava do meu cabelo, dos meus óculos e do meu peso, e me dizia coisas como se ela estivesse no ensino médio comigo ela teria me intimidado muito, o que era estranho de ouvir. Lembro-me de sempre ter sido alérgica ao leite e meus avós também sabiam disso, mas minha mãe se recusava a aceitar e um dia me forçou a beber leite dizendo que eu estava inventando minhas alergias para tentar ser legal, o que resultou em eu ser internado no hospital. Minha mãe ficou abalada quando policiais vieram falar com ela sobre o incidente, e depois disso ela aprendeu a lição e nunca mais me deu leite. Meu pai também a repreendeu por isso e ela começou a chorar. Meus avós tinham corrido para o hospital para ficar comigo e houve muita discussão enquanto eu me recuperava. Após este incidente meus pais suavizaram um pouco comigo. Minha mãe começou a me acordar para a escola e me ajudar a me arrumar e meu pai passava um tempo comigo à noite e me colocava na cama. Não sei o que mudou dentro deles, mas eles começaram a me tratar como um ser humano. Foi estranho ver minha mãe me perguntar sobre a escola ou meu pai me convidar para assistir jogos de futebol com ele. Foi assim que comecei a conhecer melhor meus pais. Acho que nasci com muita empatia porque não guardava nenhum ressentimento pelos meus pais. Nós três íamos à praia às vezes nos fins de semana, o que ainda é uma das minhas lembranças favoritas. Eu não estava mais com inveja das crianças da minha classe porque meus pais também começaram a me tratar com amor. Quando fiz 15 anos percebi que tinha jeito para crochê, que a mãe da minha avó materna começou a me ensinar. Meu avô já tinha falecido nessa época e minha avó às vezes fazia crochê e vendia suas belas criações feitas à mão na feira de artesanato local todos os anos para ganhar alguns trocados. Os padrões intricados e as cores vibrantes que ela usava me fascinavam e eu absorvia cada detalhe do seu artesanato. À medida que passei mais tempo aprimorando minhas habilidades de crochê sob sua orientação, uma paixão profunda por criar itens únicos e personalizados começou a florescer dentro de mim. Um dia, inspirado pelo espírito empreendedor da minha avó, decidi tentar vender minhas próprias criações de crochê,
Com o incentivo dela montei uma pequena barraca na mesma feira de artesanato local onde ela mostrava seu trabalho. A resposta foi avassaladora e rapidamente percebi que minha paixão também poderia ser uma fonte de renda. A palavra se espalhou sobre meu talento e logo me vi recebendo pedidos personalizados de colegas, amigos e até pessoas da comunidade. Cada peça que eu criava contava uma história e os clientes eram atraídos pela ideia de possuir algo feito à mão e único. Conforme meu pequeno negócio crescia, também cresciam minhas habilidades e criatividade. Comecei a experimentar com diferentes texturas, cores e padrões de fio, empurrando os limites do crochê tradicional. Minhas criações evoluíram de simples cachecóis e mantas para peças complexas de vestuário e itens de decoração para casa. O feedback positivo e os clientes recorrentes alimentaram minha determinação em aprimorar ainda mais meu ofício. Quando comecei a ganhar dinheiro significativo, minha avó sugeriu que eu deveria ter uma conta poupança para guardar esse dinheiro para a faculdade. Quando falei com meus pais sobre isso, eles arregalaram os olhos em choque ao ouvir sobre o quanto eu tinha ganhado até então. Eles achavam que era apenas meu hobby bobo, mas quando perceberam que eu estava ganhando bastante bem para alguém da minha idade, eles recusaram veementemente. Meu pai ameaçou queimar todas as minhas peças e me disse que não estava trabalhando tão duro para pagar pela minha educação para eu desperdiçar meu tempo com essas coisas estúpidas. E minha mãe me disse que eu estava proibida de ir à casa da minha avó. Parte 2 daqui 30 minutos.